Gênesis 37 hoje. Estamos chegando ao final. Mais 2 aulas nós encerramos o livro de Gênesis. E aí nós vamos fazer, eu prometi para os irmãos, não percam, vai ser muito interessante, para os irmãos terem uma visão geral da Bíblia, do Velho Testamento, da história do povo de Israel. Nós vamos fazer um panorama geral, depois tem mais 2 aulas, e aí eu vou fazer um panorama geral de toda a história do povo judeu, até a chegada de Cristo. Nós vamos fazer aqui um apanhado geral, para nós termos uma visão assim, bem panorâmica, para irmos até o Novo Testamento. Eu estou procurando fazer assim, intercalar o Novo Testamento com o Velho, para poder a gente ir fazendo mesclando, né? Então a gente estudamos o Sermão do Monte, agora a gente veio para Gênesis, aí eu quero ir até um Evangelho, aí a gente, se Deus permitir que eu permaneça aqui, gostaria que surgisse mais professores de escola dominical para revisar comigo. Irmãos, eu vou até contar aqui um pequeno testemunho. Nunca pensei, apesar de ser professora da escola, né, secular, nunca pensei em ser professora de escola dominical. Esse foi um pastor que percebeu o meu gosto pela leitura, começou a me incentivar a ler, estudar. Aí depois ele começou a me dar as orientações de como eu deveria ler, do que eu deveria ler. E aí nós tínhamos alguns encontros durante um período de tempo, ele ia me explicando, eu ia tirando dúvida com ele. Dessa forma ele foi me preparando. E até que um dia ele perguntou para mim: irmã, hoje você está preparada para experimentar a escola dominical? Tente dar uma aula. E então eu aceitei o desafio, né? Eu gostei de dar aula, os irmãos gostaram da aula também, graças a Deus. E aí foi que eu senti que tinha esse dom de Deus, que é o dom do ensino. Eu tenho muito certo que esse dom foi o que Deus me deu. Então, irmão, olha a Deus, né? Olha a Deus. Eu tenho orado para que outras pessoas venham aqui. E se você sente no coração que de repente pode ser você também, eu estou muito disposta a preparar outros professores para virem aqui para o meu lugar. Seria muito bom, ficaria muito feliz de preparar outra pessoa para me substituir ou para revezar comigo, né? Isso é muito importante, que outras pessoas se levantem para ensinar também. O ensino é fundamental, né? Jesus Cristo falou o tempo todo do ensino. Então, nós temos que estudar e temos que ter os que ensinam, né? Então, vamos orando aí para que se levantem professores da Bíblia, para adultos e para crianças também. E nós vamos aqui para o capítulo 37. José vai distribuir aí um mapinha para os irmãos, para nós vermos aí até onde nós chegamos. Quero dar um abraço para a irmã Tina, que está assistindo a gente. Ontem ela falou assim: não vejo a hora de chegar a hora da escola dominical, para estar um pouquinho pertinho de vocês. Tanta dó, ela falou que está com muita saudade, nós também, viu, irmã Tina? Todos sorriram aqui. Ela disse que sente muito a nossa falta e fica ansiosa esperando o domingo para estar aqui conosco. E para os demais irmãos também que estão pela internet, eu louvo a Deus pela vida das pessoas que podem estar sendo abençoadas aqui por esse estudo. Nós vimos aí nesse mapinha que o José está entregando para os irmãos, que nós, na verdade, começamos pelo princípio, Adão e Eva, né? Passamos por Noé, mas aí chegamos à parte dos patriarcas, e nós estudamos aí, os patriarcas foram que deram a base para o povo de Israel. Então os irmãos vejam aí que Abraão e Sara, eles tiveram o filho deles, Isaac, né? Abraão teve mais filhos, né? Teve Ismael, que não foi filho de Sara, e teve os outros filhos, mas para chegar no caminho, né? Espero que os irmãos já estejam compreendendo isso, a gente estudando a genealogia, para chegar até Jesus, vai sempre ficando um da família, né? Então, de Abraão e Sara foi Isaac. Aí nós estudamos a história de Isaac. Aí
Aí de Isaac com Raquel, com Rebeca, né? Me ajuda aí. O Isaac com Rebeca teve os gêmeos, né? Só que Esaú, ele vai dar continuidade a outro povo, que é os edomitas. Então não está na nossa história, que é a história para chegar até a salvação em Jesus Cristo. Quem deu continuidade para nós aí foi Jacó, né? Então nós estudamos a história de Jacó. Foi ele o escolhido dos dois filhos, para dar continuidade à história de salvação. E os irmãos guardem no coração que nós aprendemos com Jacó, né? Que ele cometeu muitos e muitos erros ao longo da vida. Deus foi tratando ele, né? Com os pecados, com os erros que ele cometeu, com as faltas. Então, relembrando tudo aquilo que Jacó passou, a gente foi vendo o tratamento que Deus foi dando na vida dele, para que no final da vida a gente visse nele uma atitude muito diferente, né? Muito diferente mesmo. Quando os filhos dele, Simeão e Levi, foram lá e mataram todo o povo siquemita porque tinha violentado a irmã deles, Jacó não gostou. Então ele já tinha sido um homem completamente transformado por Deus, né? Coisa errada que ele fazia no passado, ele naquele momento ele já pensou diferente, porque foi o tratamento que Deus foi dando na vida dele, através dos próprios erros dele, através dos próprios pecados dele. Deus foi tratando a vida dele, e ele chegou numa certa idade já entendendo melhor as coisas de Deus, né? Assim é com a gente também. A gente está passando por esse processo de refinamento na mão de Deus. A gente tem que se entregar para passar por isso e entender que isso é bênção, né? Que nós estamos aprendendo, passando por dificuldades, passando por lutas, errando, levantando. Isso tudo faz parte de um processo de cuidado que Deus tem conosco, né? E aí agora nós vamos ver a história de José, né? Que nessa de Jacó, aí ele já vai ter um monte de filhos aí, veja aí no nosso esqueminha, né? Porque Jacó vai ter filhos, ele vai ser enganado, nós vimos, né? Ele teve que casar com as duas irmãs, a Lia e a Raquel, e além de casar com as duas irmãs, ele teve ainda que ficar com as duas servas, né? A Bila e a Zilpa. Então ele teve 12 filhos aí, mais a Diná, que são 13, né? Mas para a cultura da época, a gente se preocupava mais era com os homens. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia é machista? Não, porque nós estamos vivendo uma época em que era necessário a procriação, era necessário que a população crescesse, principalmente a nação de Israel. Como que Israel vai se tornar uma nação se nós estamos só com esses 12 que estão aí na mão dos irmãos? Só tem esse povo aí, não tinha mais ninguém. E desse povo Deus queria fazer uma nação, então tinha que ter bastante homem, porque aí mais mulheres, e eles tinham muitos filhos, então tinha essa visão, né? E aí então, o que aconteceu? Nós vamos ver aqui na história de José hoje, que é um dos filhos de Jacó. E o interessante, irmãos, veja que José e Benjamim, no nosso esqueminha aí, é filho de quem? De qual das mulheres de Jacó? Raquel. Filho da Raquel, né? E a Raquel é aquela esposa que Jacó o quê? Amava. Essa era a esposa que ele amava. As outras vieram vieram por conta aí, né? Por consequência da vida. Ele teve que carregar sem a vontade dele, né? Mas Raquel ele realmente amava, né? Então José e Benjamim eram os filhos queridos de Jacó. E veja só que coisa interessante, como que a gente analisar a vida do ser humano e como que a Bíblia trata dos nossos próprios problemas e mostra para nós como a gente pode ser curado dos nossos próprios erros. Jacó já tinha vivido na família dele o problema da predileção por um filho. Jacó era o queridinho da mamãe, Esaú era o queridinho do papai, não foi? E não deu tanto problema isso? Os dois irmãos brigaram, um enganou o outro enganou o pai, o Jacó teve que fugir, ficar 20 anos escondido, longe da família. Tanto problema que essa história de predileção deu lá dentro da casa de Jacó, pois ele vai e comete o mesmo erro. Não cometeu? Ele preferiu quem? José e Benjamim eram os queridinhos do papai também, porque eram filhos da esposa
que ele amava. Então ele também deu um tratamento diferenciado para esses dois filhos. Quer dizer, não aprende a lição, como somos difíceis, né, irmão? Como nós somos difíceis. E se a gente fazer sempre aquilo que eu falo para os irmãos, vamos fazer uma autorreflexão, vamos olhar para nós mesmos, né? A gente vê que a gente erra aqui, quando chega ali na frente a gente erra de novo, né? E a Bíblia está mostrando isso, que é realidade na vida dos personagens bíblicos, é realidade na nossa vida também, se a gente parar para analisar, né? E a gente comete as mesmas faltas, e aí a Bíblia diz que a gente perece, a gente sofre, a gente por falta de conhecer, por falta de entender, né? Por falta de fazer essas reflexões, de buscar na palavra essa cura espiritual, né? Essa cura, essa mudança de vida. Então Jacó faz a mesma coisa que muitas vezes nós fazemos, ele comete o mesmo erro dos pais e dá esse tratamento diferente para José. E José então vai ser aquele filho mais querido, vai ser o filho mais amado do pai. E o que vai acontecer? No verso 2, o que fala aí? Nós estamos no capítulo 37. Estas são as gerações de Jacó. Tendo José 17 anos, apresentava as ovelhas dos seus irmãos e estava estes ancestros com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulher de seu pai. E José trazia uma fama deles a seu pai. Olha só. José tinha 17 anos. E ele acompanhava, quer dizer, ele não trabalhava igual os outros irmãos, ele só acompanhava. Quem? Os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Veja aqui a linguagem da época, né? Os filhos de Bila, os filhos de Zilpa são os irmãos dele, né? São os irmãos dele. Mas aqui a Bíblia traz nessa linguagem mais antiga, o modo deles dizerem. Os filhos delas, as mulheres do pai dele, são na verdade os irmãos dele. E veja o que é que ele fazia. Olha só que coisa terrível, a criação errada que Jacó deu para esse rapaz. O que ele fazia acompanhando os irmãos? Trazia as más notícias deles ao seu pai. Resumindo, nas palavras de hoje, fazia fofoca, né? Tudo que ele via de errado que os irmãos dele faziam, ele vinha e trazia. Veja que grande conflito dentro de uma casa, né? Consequência o pai que deveria educar deseducou, né? Deu preferência para ele, mimou, vamos dizer a palavra verdadeira, mimou, e ainda pôs ele para vigiar os irmãos, trazer más notícias, e criou dentro do próprio lar o que? A desavença, né? Ele era o caçulinha. Mas não pode ter isso, né? Não pode ter o caçulinha, né? Da mamãe e do papai. Olha que grande problema que foi causado, não é verdade? Às vezes é o caçulinha, às vezes porque é o mais velho, às vezes porque esse aqui é mais doentinho, né? Ah, mas esse filho precisa de mais atenção, porque esse filho tem um probleminha aqui, esse filho... Mas não podemos, porque olha só que grande confusão que foi acontecer aí. A gente conhece bem a história. Jacó foi dar uma roupa muito mais bonita. Irmãos, essa roupa que Jacó deu para José é uma roupa muito cara, importada, era uma roupa difícil de ter, era uma roupa longa, a manga vinha até a metade da mão, assim, e o vestido vinha até os pés. E por ela ser colorida, isso não era uma coisa fácil de se ter naquela época, roupa colorida. Então era uma coisa que vinha assim de outros lugares, era uma coisa difícil, era uma roupa caríssima, difícil de alguém ter. E só ele foi ganhar isso, né? E além disso, José também não teve um bom senso nas coisas. Ele foi ter aquele sonho dos feixes, né? Que ele sonhou que os feixes, cada um tinha um feixe, e os feixes dos irmãos dele se curvavam diante dele. Ele recebeu esse recado de Deus, ele não deveria também já ter saído falando essas coisas, né? Isso era uma coisa íntima dele com Deus. Então só foi acirrando aquela briga entre os irmãos. Só foi piorando, que já não estava muito bom.
né? Piorando a situação da família, e os irmãos resolvem o quê? Vamos matar José. Vamos matar porque ele é um rapaz que está querendo o quê? Está querendo dominar a gente, daqui a pouco ele está querendo mandar na gente, é um menino de 17 anos, está querendo ser nosso rei, está querendo ser dono da casa, está querendo ser o chefe, quer passar por cima do pai, quer passar por cima da mãe, e aí não está correto. Mas Rúben, olha aí na nossa listinha, é o filho mais velho de Jacó. Rúben é o filho que deveria seguir a linhagem para Jesus. É Rúben, o primeiro filho. Quem tiver caneta aí pode até anotar. Rúben é o filho que deveria seguir a linhagem messiânica, a linhagem para Jesus. Mas nós vimos lá atrás que Rúben, ele cometeu um erro muito grande, que ele perdeu o direito à linhagem messiânica. Lá no capítulo 35, acho que não é o 23. 23 dá a descendência, né? Rúben, ele fez o quê? Vou achar já. Rúben, ele perdeu a primogenitura dele, ele perdeu o direito de seguir a linhagem messiânica, porque ele teve relações com uma das mulheres do próprio pai, né? Nós vimos isso aí na aula passada. Está aqui pertinho do versículo 23. Espera aí que eu já acho. Ah, sim, no 22. 35, 22. Leia para nós o que Rúben fez. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel, o sogro, eram 12 os filhos de Israel. Israel é o novo nome de Jacó, né? Jacó passou a se chamar Israel. E o que Rúben fez, que era o filho que ia ter o direito à primogenitura? Ele se deitou com Bila, que era uma das concubinas do pai, e ele perde o direito da primogenitura. E no momento em que é para ser matado José, ele já está uma pessoa, né, ele fala, não, matar o irmão não vou carregar esse pecado, vamos jogar ele aqui num poço vazio, seco, e vamos deixar que ele morra aqui. E deixaram ele lá, né? Mas aí vinha vindo uma caravana de pessoas, e muito interessante aqui, veja no verso, vamos voltar no capítulo 37, veja no verso 27. Leia para nós no 37 e 27. Vendando aos ismaelitas, não punhamos ouvir Adão, pois é nosso irmão e nossa cara. Seus irmãos concordaram. Veja para quem que foi vendido José, né? Para os ismaelitas, filho de Abraão também com Agar, né? Então é um povo meio irmão, né? Mas venderam José para esses ismaelitas, e os ismaelitas então vão vender José como escravo no Egito. E aí nós vamos continuar a história de José na próxima aula. Nós vamos encerrar essa parte aqui. Eles enganam o pai, matam um animal, sujam a roupa de José com sangue, entregam para o pai, dizendo que José havia sido morto. Olha só quanta mentira no meio de uma família, né? Que coisa terrível que foi se acontecendo aqui. E aí os irmãos viram aquele videozinho que eu mandei para os irmãos, né? Foi no grupo da igreja, que Deus vai construir a história através dos cacos humanos, né? Nós vamos ver muito isso agora no 38, né? Como que Deus construiu a história da nossa redenção, da nossa salvação, não com a perfeição, não com seres, com homens e mulheres heróis, que são seres perfeitos, seres, né?
Mas Deus construiu uma história de salvação driblando os nossos próprios pecados, né? A partir dos nossos próprios erros, dos próprios erros nossos, das nossas próprias faltas. Então, José, eles ainda enganaram o pai. Que coragem, né? Aqui diz que Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou por muitos dias. Ele ainda diz assim: chorando, descerei à sepultura, meu filho, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Então o pai guardou aquela tristeza, nós vamos ver na próxima aula, até o momento desse reencontro, né? O pai sentiu muito, até porque era o filho preferido. Então aqui nós temos que refletir muito em todas essas atitudes dessa família que cometeu tantos erros, né? Esse pai que não soube lidar com toda essa situação. Mas hoje nós vamos partir então, continuando a nossa linhagem messiânica. Nós então vamos seguir, então como Rubem, que deveria ser o que vai seguir aí até chegar a Jesus, não, quem vai ganhar o direito a essa sequência na genealogia vai ser Judá. Judá é filho de quem? Veja aí no nosso mapinha. Não. Judá, né? Jesus vai vir da tribo de Judá. Filho da Lia com Jacó, né? É esse rapaz que vai dar origem à tribo de Judá, que vai ser o rapaz, né, o moço que vai dar descendência à linhagem de Jesus, né? Então, de todos esses nomes dos 12 filhos, cada um vai dar origem a uma tribo, a uma parte da nação de Israel, mas é Judá que vai ser o escolhido. E aqui, irmãos, eu quero mostrar a grande beleza das coisas de Deus, porque a história de Judá é terrível, né? Como que Deus foi escolher uma pessoa que passa por tanta coisa errada, que faz tanta coisa errada, e foi o escolhido. Olha, veja só, Rubem, que cometeu uma falta, que foi ter relações com a concubina do pai, ele foi tirado fora. Mas Judá, ele fez coisas muito piores que Rubem. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, depois que nós terminar a história aqui, quero ver quem vai responder para mim. Por que Judá fez coisas piores e mesmo assim Judá permaneceu na linhagem de Jesus? Por quê? Né? Por que Deus não tirou Judá fora também, não escolheu outro filho para seguir essa linhagem messiânica? Isso aqui é muito interessante a gente ver aqui. O agir de Deus na nossa vida. Nenhum ser humano é perdido para Deus. Né? Nós vamos ver aqui. Deus restaura e faz e busca o ser humano no mais baixo nível que ele pode chegar. Deus pega o que resta da pessoa, que nem eu coloquei lá naquele vídeo, os cacos mesmo, que não tem mais como... A gente pensa, não, isso aqui está quebrado e não vai restaurar mais. Mas nós vamos ver na história de Judá que Deus, ele recompõe aquela coisa que parece que não tem mais jeito. É dali que Deus surge a esperança, e é desse Judá aqui que estava quebrado, que estava numa situação terrível, é desse Judá aqui que Deus vai trazer Jesus Cristo. Mas isso teve uma atitude de Judá muito importante na história aqui. E o que aconteceu no capítulo 38? Só para começar o problema aqui, Judá já começa errando. Leia o versículo número 1. Aconteceu que por esse tempo, Judá se apartou dos seus irmãos, se hospedou na casa de Adulão, chamado Elias. Pode ler o 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Simeão. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Olha só, Judá já começou a vida errada. Ele abandonou a família, ele foi viver com um povo estranho. A gente está vendo que essa história de ir conviver com um povo que segue outros deuses, outros costumes, não está dando certo, não vai dar certo em toda a história do povo de Israel.
E além dele ir viver com essas pessoas, ele se casou com uma mulher desse povo aí. Então, Judá já começou tudo errado. Tudo errado. Ele foi se envolver, na linguagem popular, assim, para nós, com gente que não devia, né? Que nem o Salmo 1 fala, não se assente na roda dos escarnecedores, né? Pois ele foi fazer justamente o que não era para fazer. E aí ele teve 3 filhos com essa mulher, Omã e Selá. Ele teve 3 filhos com essa mulher. E continuando os erros dele, ele vai escolher para o primeiro filho dele uma esposa chamada Tamar. Tamar vai se casar com o primeiro filho de Judá, que é o José vai dar uma balinha para a gente acordar? Você vai dar uma balinha para a gente acordar? Tamar e vão se casar, né? E o que a Bíblia fala que aconteceu com Leia o versículo 7. Ele, porém, primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Olha só, era o primogênito, primeiro filho de Judá, mas ele era perverso e Deus fez morrer. Aí você fala assim, mas Alessandra, por quê? Que tem pessoas na Bíblia que fazem coisas erradas e não morrem, e outras Deus morre. Porque tem nação que está no pecado e Deus não extermina, e tem nação como Sodoma e Gomorra que Deus extermina. Por que tem essa diferença? Deus é justiça, Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele tolera o pecado só até um certo limite. Quando chega no limite, Deus fala, agora chega. Foi assim nos tempos de Noé. A humanidade foi até um limite pecando. Quando Deus viu que não tinha mais como, Deus exterminou. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Eles foram evoluindo no pecado, nos erros dele. Mas quando chegou num ponto, não, agora você passou dos limites. Deus não pode aturar um pecado além de uma certa conta. E ele é uma pessoa pecadora, só que ele também fez coisas além do que devia fazer. A perversidade dele passou dos limites do que Deus poderia suportar. Então Deus traz a morte sobre a vida dele. Só que tem um problema, ele deixa uma esposa sem filhos, a Tamar. Aí o que vai acontecer? Não podia, naquela época, dentro da cultura, um marido morrer e a esposa e ficar sem filho, sem descendência. Lembra aquele problema, né? A gente tem que gerar filho, tem que ter filho, tem que construir uma nação. Então morreu, ele não deixou filho, a descendência dele tinha acabado. É como se ele sumisse da face da terra. Então tinha essa cultura, ele tinha que ter um filho, ele tinha que ter uma continuação. Então aparece aqui essa lei do levirato, que é qual lei? Que dizia essa lei? Se morre o marido e a esposa ficou sem filho, o irmão tem que engravidar a cunhada. E esse filho que vai nascer do irmão com a cunhada fica sendo considerado como filho do que faleceu. Isso era uma lei, um costume da época, uma obrigação que os homens tinham. Então, como ele morreu e ele não deixou filho, o irmão dele, Omã, tinha que cumprir essa obrigação. Ele tinha essa responsabilidade de gerar um filho, pelo menos um filho em Tamar, para dar continuidade à descendência do irmão morto. Só que o que Omã fazia? Veja no verso 9. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que destruía a mulher de seu irmão, deixava o sangue cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Eu estou falando Omã, né? Onã. Olha só, o pecado só foi aumentando, né? O pecado ele só vai crescendo. Ele falou, não, mas o filho que ela vai ter não vai ser meu, é o filho do meu irmão. Mas por que ele não está querendo assumir a responsabilidade dele?
Primeiro que ele já é filho de uma mulher que não faz parte do povo israelita. Então ele não foi criado dentro dos costumes do povo, né? Ele não está sendo criado no meio da família da mãe, que também não está ensinando para ele as obrigações que ele deveria ter, né? Corretas diante de Deus. Então ele vai falar, eu vou ter que dar um filho para ela e esse filho não vai ser meu? Ah, não quero. Toda vez que eu tenho relação com ela, então eu jogo meu sêmen fora e ela não engravida. Aí muita gente usa esse texto para falar da questão da masturbação, né? Que esse texto, ele usando o texto, dizendo que é aqui que se baseia o fato da prática da masturbação ser errada. Não, porque não era isso que Onã estava fazendo. Ele não estava praticando esse ato. Ele, na verdade, o que ele estava fazendo era deixando de cumprir a obrigação dele como irmão. O pecado dele aqui foi que ele não cumpriu a obrigação dele, né? Não está aqui falando que ele estava se masturbando, né? Ele tinha relação e jogava o sêmen fora. Apesar que nós sabemos que a relação sexual saudável que Deus deixou é entre o homem e a sua esposa, né? Essa é uma prática que é comum, né, no mundo, mas nós sabemos que isso não é uma prática saudável. O saudável nas relações sexuais é o marido com a sua esposa, né? Foi isso que Deus deixou. Mas esse texto, ele não fala dessa questão da masturbação, apesar que não é uma prática aconselhável, né? Também na Bíblia. Não estou dizendo que o texto está dizendo que não é, mas que todo mundo pode fazer. Não pode, não é saudável, não é bom isso. Mas não era isso que Onã estava fazendo. O que ele estava fazendo era não cumprir a sua obrigação. E aí, Deus faz o que com Onã? Quem estudou? E o que vai acontecer com ele? Morre também. O irmão Caetano também estuda a lição, né, irmão Morrendo? O irmão Caetano também estuda a lição. Morre também, porque é extremamente perverso. E o próximo que teria que ficar com a esposa seria Selá, mas Selá era pequeno ainda. Então Jacó fala para Tamar assim, olha, você vai para a casa do seu pai, você aguarda lá, que assim que Selá tiver na idade de casamento, eu chamo você, e você então vai ser esposa de Selá. E assim Tamar foi. Só que o tempo foi passando, e Judá não foi muito honesto com Tamar, não. Ele se conta que vamos deixar isso para lá, quem sabe com o tempo todo mundo esquece isso e, né? Vamos esquecer. Só que na cultura antiga não era bem assim, né? Hoje a gente poderia até deixar para lá, né? Mas naquela época ela tinha que ficar vestida com a roupa de luto, aguardando o sogro chamar ela. Ela não podia casar, ela não podia fazer mais nada da vida. E uma mulher, na cultura daquela época, que não tivesse um marido ou um filho para cuidar dela, ela estava perdida, porque a mulher não trabalhava, ela era dependente da figura masculina para o seu sustento. Então Tamar começou a ficar preocupada, falou, mas meu sogro está me enganando, Selá já cresceu, Selá eu já poderia ter me casado com Selá, meu sogro não está nem aí comigo, me esqueceu aqui, que vai ser do meu futuro? Vou ficar a vida inteira vestida de viúva aqui, e eu vou ter que futuro? Meu pai morre e eu vou ficar à deriva. E aí, ela não é uma mulher temente a Deus, conhecedora do Senhor, e ela vai e arma as suas ideias, né? O que ela faz? Ela cria um plano. Nessa época morre a esposa de Judá. Judá está indo para Tímina para poder tosquear suas ovelhas, ele já tinha passado a dor do luto, ele está caminhando. Tamar se veste de prostituta, fica no caminho e Judá já está no pecado, né? Ele vê a prostituta, ele está viúvo, ele já chama ela ali, olha, vamos combinar o programa aqui. Aí ele fala para ela, olha, mas eu estou sem dinheiro, e eu te mando o pagamento depois. Mas ela já estava tudo premeditado. Falou, olha, mas só que o senhor me deixa
assina uma nota promissória, me deixa alguma coisa de garantia. E ele deixou para ela um colar, um selo e o cajado dele. Aí ela falou, tudo bem, então o senhor me deixa isso aqui, quando mandar o cabrito de pagamento, eu devolvo os seus pertences. Mas tudo isso já era premeditado por Tamar, porque ela estava desamparada ali, né? Ela queria engravidar, ela queria que o sogro, por bem ou por mal, cumprisse o que era dever dele. Ele não estava cumprindo por bem, ela falou, então ele vai cumprir por mal. Veja que situação de erros, né? Que situação. Passado 3 meses desse acontecimento, ninguém está nem pensando nisso, chega a notícia na casa de Judá. Sua nora está grávida. Que vergonha para a família. Como assim minha nora está grávida? Aí ele lembrou que era nora, né? Aí ele lembrou que ele tinha obrigações com ela. Por quê, irmãos? Porque aí feriu o ego dele, né? Aí feriu a reputação dele. Aí Judá lembrou dela. Ele não estava nem aí para a situação dela. Ele tinha largado ela, tinha esquecido. Ele não estava nem se importando que ela ia ficar desamparada. Mas na hora que ele viu a honra dele manchada, aí ele falou, não, ela está me enganando? Olha só, olha o sermão do monte, tira o cisco do seu olho, você está tirando o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu primeiro, né? Judá não fez isso não. Ela desonrou a minha família? Traz ela aqui que nós vamos queimar ela viva. Foi a atitude que ele teve. Ele não pensou no pecado que ele já tinha feito com ela, né? Então, traz aqui que nós vamos queimar ela viva. E aí, o que Tamar vai fazer, então, nesse momento? Quero ler com os irmãos aqui. Leia para nós aí o verso 25 e 26. Retirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro, do homem de quem são estas coisas que eu concebi. E disse mais, conhece de quem é esse ser, e esse cordão, e esse cajado. E conheceu-os, Judá que disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuí. Veja só. Então ela veio para ser queimada viva. Na hora que o sogro ia queimar, ela fala assim, olha, você reconhece esse selo, esse cordão, esse cajado? Desses pertences é que são o pai do meu filho. E nessa hora o que Judá faz? Aqui que está o segredo. Aqui que está o segredo da bênção de Judá. O que é que ele faz? Olha a atitude que eu falei para os irmãos, olha a atitude diferente que vai diferenciar a vida de Rúben e a vida de Judá. Por que Rúben não pôde dar continuidade à linhagem de Jesus, mas Judá, apesar de ter pecado muito mais, pôde? Diz o seguinte, se algo pudesse resgatar dessa história, ele se arrependeu. Ele se arrependeu de tudo e se arrependeu de não cumprir com a sua responsabilidade para com Tamar, dando a por esposa o seu caçula Selá. O pecado de Judá tornou-se ainda mais grave porque pecando levou outras pessoas também a pecarem com ele. Ele se arrependeu de tudo que ele fez, pediu misericórdia de Deus e Deus o reconheceu, e então ali ele teve a sequência do plano de Messias. Exatamente. Veja, irmão, no verso 26 aí. Reconheceu Judá e disse. Nessa palavra aqui vai dizer o que o irmão Malvino está dizendo. Mais justa é ela do que eu. Ele está reconhecendo o erro dele, porque não a dei a selar meu filho. Aqui ele reconheceu o seu pecado, o seu erro. Aqui ele pede aqui é o momento do reconhecimento do erro. Então, irmão, é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos de como é o agir de Deus na nossa vida. Deus pega daquilo que não tem mais jeito, daquilo que está extremamente destroçado, daquilo que parece que não vai ter mais como reconstruir. Mas nessa atitude do ser humano de reconhecimento, de pedido de perdão,
ele vai construir, olha, desse momento de reconhecimento de Judá. Veja a beleza da história e da lógica como Deus age. Desse momento de reconhecimento, quando ele diz, ela é mais justa do que eu, porque eu não fiz o que eu devia fazer. Quando ele reconhece o pecado dele, é nesse momento que Deus atenta para o arrependimento dele. E é tão importante na nossa vida essa atitude de reconhecer o nosso erro, é tão importante, irmão, tão fundamental, que é dessa atitude de Judá que vai chegar Jesus. Olha que coisa fantástica. É de toda essa história de erro, de toda essa história de mentira, de toda essa história de engano, de toda essa história de falta de responsabilidade, que começou por Judá, que saiu de casa, que casou com a mulher que não devia, dos filhos que foram perversos, do descaso que ele teve com Tamar, de ter se envolvido com uma prostituta, de depois querer queimar a nora, que ele não amparou, que ele foi injusto com a nora, ele ainda queria fazer justiça, que justiça que ele mesmo não tinha. Depois de toda essa situação caótica, horrível, perversa, mas uma atitude que ele teve naquele segundo, naquele momento, quando ele vê ali, que ele reconheceu que tudo aquilo foi causado por ele mesmo, o irmão Malvino leu ali, que ele pecou e ele levou todo mundo a pecar junto com ele, que ele teve filhos que pecaram, a Tamar pecou, ele carregou todo mundo nessa leva aí de erros, né? E aí ele vai ter essa atitude de dizer, olha, ela é mais justa do que eu. Então é naquele momento de reconhecimento que Deus pega tudo aquele resto que tinha, porque Judá era um resto, não era mais nada. Era um resto de gente, não tinha mais dignidade naquele homem, não tinha nada de bom. Só sobrou ali mesmo o reconhecimento dele. Quando ele reconhece ali, então Deus pega daquele momento de reconhecimento, reconstrói esse homem, e daquele homem ali, ele não só vai estar dentro da linhagem messiânica, olha como eu fico emocionada. Olha como a questão do arrependimento é forte. Não só Judá vai fazer parte da linhagem messiânica, como é da tribo dele que vai nascer Jesus, né? Por que não é de outra tribo mais? Por que não é da tribo dos levitas? Olha, os levitas eram os que cuidavam da casa de Deus, eram os que cuidavam do louvor, cuidavam do templo. Jesus podia nascer da tribo dos Levi, né? Porque os levitas tinham um trabalho mais honroso, não era um trabalho mais... Mas Jesus nasceu dessa pessoa e chegou lá no fundo, do mais fundo do fundo, e se arrependeu. Então Deus refez a vida dele e ainda mostra para nós, né, que essa atitude de arrependimento Deus valorizou tanto, que foi dele, da tribo dele que nasce Jesus, nosso leão da tribo de Judá. Esse Judá aqui que fez todas essas coisas erradas. Então, essa mensagem é muito tocante para nós entendermos o quanto reconhecer aquela atitude que a gente teve, esse momento é precioso na nossa vida. É preciosíssimo. Porque naquele momento em que Deus traz sobre nós a maior de todas as bênçãos. É o momento que a gente entende que a gente fez o que não devia fazer. E a gente só entende que a gente fez o que não devia fazer quando a gente entende a palavra de Deus e sabe o que é e o que não é para fazer. Porque se a gente não entende a palavra, se a gente não entende essa lógica de Deus, porque veja só, quem não entende a maneira como Deus trabalha na nossa vida, nunca ia entender, nunca vai compreender que desse Judá nasce Jesus. Não. Na nossa natureza humana, tinha que fazer justiça. Esse Judá era para ser a tribo menos favorecida. Essa palavra dentro da história de Israel, essa tribo aqui tinha que ser aquela tribo que era para ficar desprezada ali no cantinho. Se a senhora for analisar,
Tamar o que foi? Prostituta, era uma pecadora que não sei se aqui, mas você Deus não muda, né? É. Ser prostituta é um pecado imortal. Né? E naquele tempo ela também pecou de uma forma absurda, porque tinha um problema dentro do livro de Brelato, né? Que seria o direito de gênero, do cunhado, né? E ela não pensou, mas estava ficando com idade, né? Se eu vou enganá-lo, que tem que vir de lá, quer dizer, eu tenho que botar aqui e ficar naquele meio da família dele. Ela pegou e tentou enganar o velho, né? E tentou, não, enganou, né? Enganou, o velho enganou. Tá entendendo? Ela também era pecadora, mas como naquele tempo não se fala das mulheres, aqui fala que Deus realmente perdoou Judá, tanto perdoou que deu ainda descendente do cristianismo, né? Mas ela não se salva nada. Com certeza ela salvou-se também por um motivo de ter gerado. Vamos lá veja só, vamos lá na aula passada, lá em Mateus, no capítulo 1, para a gente ver o que o irmão Alvin está falando. Lá em Mateus, no capítulo 1, que nós estamos fazendo essa comparação, né, do que a gente está estudando com Jesus. No 1 e 2. Vamos ler o versículo 3 do Mateus 1. Essa é a genealogia de Jesus, né? Então nós estamos vendo aqui que dentro da genealogia de Jesus, quem ficou aqui como sendo a sequência aqui para chegar até Jesus, no versículo 3, é Judá gerou de Tamar. Veja que Tamar vai aparecer na genealogia de Cristo, sendo essa mulher pecadora, né? Porque uma mulher pecadora está dentro da descendência cristã, está dentro da descendência de Jesus Cristo, para mostrar que Jesus não faz diferença, pecadores e não pecadores estão dentro do plano divino. Então essa Tamar pecadora aqui, a Bíblia não diz se ela se converteu ou não, se ela se arrependeu ou não, mas mesmo assim ela faz parte da genealogia. Então Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, né? Dos 2 filhos que ela teve, ela também teve gêmeos, esses 2 meninos gêmeos. Veja só, desses 2 filhos que ela teve, fruto dessa armação que ela fez com o próprio sogro, Pérez é que vai dar continuidade na linha messiânica. Que coisa, né, irmão? Quem vai dar a sequência agora vai ser Pérez. Então, dos 2 filhos da Tamar, um deles agora é que vai dar a sequência na genealogia de Cristo. Então, o perdão veio sobre Judá, e a linha para chegar até Jesus Cristo permanece sobre os filhos dessa mulher pecadora, assim como vai acontecer com Ruth, que também é uma mulher moabita, mas ela se converte, né, ao Deus da sogra, Noemi, assim como vai acontecer também com Raabe, que também é uma prostituta, mas também se converte, né? Também está dentro da genealogia de Cristo. Então, para os irmãos verem que a misericórdia e a bondade de Deus, ela é infinita, desde que nós tenhamos sempre a nossa atitude de arrependimento. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje. Alguma pergunta? Alguma colocação? Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas vidas. Amém. É o que eu peço diante de uma explanação dessa, né? Diante do que a gente aprendeu hoje. E que a gente possa ter um olhar de fazer o melhor para o nosso Deus. O melhor, porque esse Deus é fantástico. E nós não podemos fazer nada para Ele pela metade e nem de qualquer jeito, né? Porque Ele faz para nós o melhor. Então, o apóstolo Paulo em Colossenses 3,12, Paulo nos aconselha, entre outras coisas, nós revestidos de um coração compassivo, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos como o Senhor nos perdoou, revestindo-nos de todo amor. Colossenses 3, 12 e 14. Então você vê que depois do Novo Testamento, né? Seria, vamos dizer, o retrato daquilo que aconteceu. o retrato. O
no vídeo que eu esqueci de falar. Eu coloquei lá naquele videozinho que eu distribuí para os irmãos, que a graça de Deus, o Evangelho, como o irmão está falando aqui, foi a pregação de domingo, viu? Hoje a gente lembrou, né? A pregação do pastor domingo. A graça de Deus que manifesta na vida de Judá ali é o Evangelho de Jesus Cristo sendo apresentado já no Velho Testamento, né? É um bocado da graça de Deus aparecendo já no Velho Testamento. O perdão, né? É a graça divina ali na vida de Judá. Mais alguma colocação? Tem aniversariantes, Beth? Não. Que bom. Ninguém está ficando mais velho. Isso é muito bom, né? Estamos novinhos. E quem vai fazer escola dominical? Olha, irmãos, viram que a gente tem até um grupo de louvor hoje? Olha que bênção. Olha, domingo que vem, continua, hein? Domingo que vem me disseram até que tem até apresentação especial. Não sei, estou esperando, né? Quem que vai fazer escola? Agora todo mundo já fez? Quem que vai fazer? Quem é que quer fazer? O José disse que não é para eu chamar ele, que ele vai trabalhar. É eleição, né? Ai, eleição de novo. Lá vamos nós para a fila. Domingo é dia 30. Domingo é dia 30. Então José é o único que está aqui, ele não pode. Falta o irmão Alexandre. O irmão Alexandre é tímido. Gosta ou não gosta, irmão Alexandre? Não. O irmão Alexandre ele é um excelente professor de japonês, gente. Meus filhos amam, adoram o talento dele. Também é o talento do ensino, né? Mas talvez não em público, né, irmão Alexandre? Mas se quiser, fica à vontade. Se quiser experimentar. Elaine quer dirigir a escola dominical? Domingo que vem eu vou direi. O próximo. Posso retomar. Hã? Posso retomar. Então, irmão Bertoldi, que foi o pioneiro, recomeça. É verdade, agora vamos ter que recomeçar. Amém, é verdade. Começa pelo Bertoldi ainda. Parabéns, Jesus. Parabéns. Isso. E o nosso grupo de louvor aí, ó, vamos se aperfeiçoando, hein? Irmã Cleide continua, irmão Caetano, irmão Valdemar. Vamos continuar aí, ensaia aí durante a semana. Vocês ensaiem, se preparem, né? Pra gente ter aqui, ficou bonito, né?